que se levantou em favor de Cleiton e de minha mãe. Eu confesso, irmãos, que Deus só pode ter um propósito muito grande em eu estar de pé. Não tem explicação para Deus levar a minha base e me fazer estar com a estrutura de pé para glorificar a Ele. Todos os dias quando eu acordo, eu digo, Maranata. É uma dor tão imensa, irmãos, vocês não podem imaginar. Mas quando eu vou dormir, a oração é diferente. Eu digo, Jesus, obrigado porque eu pude ser canal na vida de alguém. Porque as pessoas que vêm me visitar pensam que vão encontrar uma mulher prostrada e encontram para a glória do teu nome uma pessoa de pé. Dizendo que não entende, eu não entendo o porquê das coisas. Mas eu desde nova, eu escolhi obedecer a Deus e não questioná-lo. Lembro que quando era, assim, década de 90, tinha uma pregadora chamada Valnice Milhomes. Era só quem a gente ouvia, uma pregadora cheia do poder de Deus, e eu sem entender porque que eu estava vendo aquilo. Minha família não era cristã. E eu lembro que ela dizia assim, vou sempre te obedecer, sem nunca te questionar. E o que está faltando na vida do crente hoje é obedecer a Deus, sem questioná-lo. Não perguntar por que, Senhor, mas para que, Senhor? Eu estava ali sentada e eu dizendo, Jesus, santidade. Porque, irmão, se tem alguém nessa vida que Deus transformou, foi a mim. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Satanás não me derrubou porque Deus levou meu marido. Satanás não me derrubou porque ele levou 25 dias depois minha mãe. Satanás hoje quis me impedir de vir aqui. Eu entendi que ele não quer que eu fale, mas eu vou falar. Porque Deus, quando manda, eu não questiono, eu obedeço. Deus honre vocês pelas orações da minha família. Que Deus recompense a cada um. Se lembrar em algum momento de mim, faz, chega ali, Jesus. Porque muitas são as dificuldades. Muitas têm sido as noites em claro. Nunca mais eu soube o que era dormir direito. Mas aquele que não tosqueneja está comigo. Eu sinto o abraço dele quando lembro do abraço do Cleiton. Eu tinha um casamento tão maravilhoso, irmãos, que quando o Cleiton buzinava, dava um frio na boca do estômago. Depois de tantos anos de casado, era um amor tão maravilhoso, que posso viver uma vida inteira com as lembranças de um bom casamento. Um casamento onde eu esperei no Senhor, onde eu esperei que Deus falasse e confirmasse. Logicamente, a gente pergunta, né? Tem um hino que eu canto que diz assim: planos frustrados, dias nublados, me pergunto por que foi que eu sonhei. Mar agitado, tempo fechado, já não faz sentido as rotas que tracei. Mas o que eu creio, mas o dono deste mar, eu sei, também é meu dono. Ele não me abandonou. Eu sei, está me ensinando. Deus está me ensinando. Independente de tudo estar vindo contra a minha vida, eu continuo de pé marchando e dizendo que eu vou continuar a servir a esse Deus que é bom. Amados, vou falar muito não, já agradeci. Sou marreta de titânio. Disseram que eu sou marreta de titânio. Eu disse, eu vou escolher um apelido. Eu digo, um negócio indestrutível. Eu fui para o Google, aí diamante. Eu disse, cajado de diamante. Deus o honre, pastor, a Deus, por tudo que o Senhor tem feito por mim, pela minha família, por tudo que já fez. Só peço que Deus lhe honre, e honre essa igreja, que eu sei que é séria. Mas eu falo muito, estou com medo da hora. Eu tenho até que horas, pastor? Tem até meia-noite. Então, amém. Me deram o texto
de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, creio eu que é a parte B, onde diz assim: sem santidade ninguém verá ao Senhor. Mas eu só sei pregar com algum personagem bíblico, e o pastor disse que eu podia ficar à vontade e correr para um texto que também falasse sobre o assunto. E aí eu te convido, irmãos, a abrir lá em Daniel, capítulo 1. Eu sou pernambucana, falo rápido, ligeiro, que é uma benção. Mas você vai entender. Então eu vou correr na leitura, porque eu gosto de ler o texto todo. Aí diz assim, capítulo 1 de Daniel. No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sineá, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir ao rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abdinego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com as dos outros jovens que comem a comida do rei. E trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com que eles durasse 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que os jovens que comiam a bebida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados e, em lugar disso, lhes dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E a Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo, estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Quantos podem dizer amém? Queridos, nós vivemos um tempo de barganhar com Deus. Nós vivemos um tempo de estar questionando a Deus. É como se Deus estivesse a serviço do homem, mas é o contrário, é o homem que está a serviço de Deus. E é por isso que nós devemos sim obedecer sem questionar.
Ser santo, irmãos, é ser separado do pecado. A gente escuta isso em escola bíblica dominical. A gente, irmãos, olha, Deus vai colocando placas no caminho. E a gente tem um poder, irmãos, de entender, de interpretar. O Espírito Santo nos ajuda para dizer: isso aqui está certo, isso aqui está errado. Não vá por esse caminho. Nós batizamos na nossa denominação as crianças a partir de 12 anos. Por quê? Porque tem consciência. E nós podemos escolher o certo e o santo ao invés do errado. Nós temos o poder de escolher agradar a Deus com santidade e não agradar o diabo. Nessa vida tudo é uma escolha. E eu me escandalizo muitas vezes quando no meio da igreja eu escuto alguém dizer: a carne é fraca. Um banho de água fria às vezes resolve o problema. Orar e jejuar resolve o problema. Porque o Espírito Santo que habita em nós é forte, é poderoso. Ele muda, Ele sustenta, Ele guarda e Ele avisa. Se Daniel conseguiu e seus amigos conseguiram, nós vamos conseguir. Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Amados, quem era Daniel? Um jovem, irmãos, com vigor. A Bíblia diz: sem defeitos. Vida santa. Vida santa, irmão. Tinha uma auréola em cima da cabeça dele? Não. Mas tinha um Deus todo-poderoso na vida daquele jovem. Eles eram formosos de aparência. A Bíblia diz: instruídos em toda sabedoria. Diga aí, irmão, uma pessoa altamente inteligente. É muito bonito você conversar com uma pessoa inteligente. Você quer conversar mais. A pessoa tem algo para te ensinar. Eu costumo dizer, pastor Adilson, te acompanha de quem sabe mais do que você. Te acompanha de quem é mais santo do que você. Porque você adquire, irmãos, as riquezas desta terra e desta vida. Não se acompanhe com quem pensa em pecado, quem fala em pecado, quem está propenso a pecar. Se acompanhe daquele que é mais forte, daquele que vem mais à igreja, daquele que gosta de estar na casa do Senhor, daquele que lê a Bíblia ao invés da novela. Te acompanha, cola, irmão. A nossa tendência é crescermos. E o mais importante, arrancarmos sorrisos dos lábios do Senhor. Eu acho interessante porque a Bíblia diz assim: Daniel decidiu não se contaminar. Nós podemos decidir ser santos. Nós podemos decidir não nos contaminar. Daniel, irmãos, ele teve convicção, ele mostrou coragem. Ele poderia ter tido medo de falar com aquele homem, mas ele disse: não, o não eu já tenho, eu vou atrás do sim. Eu lembro que um dia eu trabalhava em Recife, e eu só trabalhava com gente ímpia. E um dia a chefe só pedia para as meninas. Eu evitava atender telefone porque eu já tinha entendido o mistério. Digo: vou atender esse telefone aqui não. Era uma escola de idiomas. Eu digo: vai tocar aqui, eu prefiro perder a matrícula e deixar de ganhar minha comissão do que estar atendendo e ela mandar eu dizer que não está. E eu ter que dizer, eu vou dizer não. E o tempo foi passando e ela começou a achar aquilo estranho. Aí um dia, a coordenadora que era acima de mim saiu de férias e eu tive que ficar no lugar dela. Não entendi direito por quê, que eu digo: essas meninas tudo filhinha de papai, tudo bonitão, uma menina bonita. Eu toda a vida fui meio roliça, meio diferente. Essas meninonas bonitonas, tudo filhinha de papai. Digo: por que ele não chamou essas meninas para ficar, né, na coordenadoria da escola? Aí me chamou. Eu era muito desenrolada para falar, para vender e tal. Aí a mulher voltou. Passou um tempo, ela engravidou e teve neném. E quando teve neném, não quis mais voltar a trabalhar naquele lugar. E elas me chamaram no escritório e disseram: Flávia, seguinte, Dani não quer mais trabalhar aqui. E você vai ficar como coordenadora da escola. Eu disse: eu? Seu salário vai ser tanto? E eu? Mas deixa eu só entender por quê. Eu disse: não, porque você é diferente. Eu já notei que as meninas que mente, você não mente. As meninas aqui eu já soube até que escondeu baseado, você nunca se envolveu com nada errado. Então, esses detalhes que fizeram a diferença para a gente escolher. Sabe o que eu digo para você, irmão? Faça o certo. E Deus está vendo. E Deus vai te colocar no lugar que teu coração almeja.
Ou talvez algo que você nunca pensou, mas ele vai te colocar em grandes lugares, em lugares altos. É assim que Deus faz na vida do crente. Daniel empregou o bom juízo a oferecer uma alternativa, ao invés de se rebelar. Uma vez eu tive um problema ministerial e eu procurei o pastor Azemar e ele disse: Flávia, com líder não se discute, com líder se obedece. Eu digo: é mesmo, Jesus. A gente não pode se rebelar. Tudo há jeito, irmãos. E quando a gente coloca Deus na frente, é aí que o negócio fica maravilhoso. Da mesma forma que há uma preparação, irmãos, para o pecado, há a necessidade também da preparação para ser santo. Não é assim não, eita, aceitei Jesus, vem uma auréola para a minha cabeça e está tudo certo, está tudo maravilhoso. Não é assim não, irmãos. Precisamos de disciplina. Precisamos, irmãos, ler a Bíblia. Faz uma comparação com o tempo que você lê a Bíblia e você passa no WhatsApp. Dá para pesar o quanto é difícil para Deus ver isso? Qual foi a última vez que jejuou? Qual foi a última vez, irmãos, que frequentou os cultos, como realmente a igreja está aqui aberta? Eu estou achando até que isso aqui é um culto de domingo, não é não, pastor? Louvado seja Deus. É lindo ver uma igreja lotada dia de semana, irmãos. Louvado e engrandecido seja aquele que é digno. Irmãos, nós precisamos ser disciplinados. Não é pegar a Bíblia e vir para a igreja, é ler essa Bíblia em casa. Ai, eu quero que meu filho seja crente e leve ele para a igreja, mas faz ele ler a Bíblia em casa, faz culto doméstico. Você tem irmãos que ser crente em casa antes de ser na igreja. Era uma das coisas que eu admirava tanto. Eu vou ter que falar de Cleito aqui de vez em quando, irmão, porque Cleito foi, mas a minha metade, eu tomei capenga e eu lembro dele, que é para o negócio andar. Quando nós íamos orar em casa, fazer culto doméstico, Cleito podia estar sem camisa, mas na hora da oração e na hora do culto doméstico, Cleito tinha que vestir a camisa. Lembro de um dia ele passando mal, ele tinha umas crises renais terríveis, e ele passando mal, parecia uma cobra em cima da cama. Eu disse: vou colocar as mãos sobre você agora. Cleito saiu se arrastando no guarda-roupa, com dor, ele se contorcia inteiro e pegou uma camisa e vestiu, porque ele estava na presença do Senhor. Disciplina. Ai, mãe, isso não tem nada a ver com santidade. Não tem? Eu estou entrando na presença do rei de maneira diferente. Eu vou invocar a presença dele. Eu vou invocar a cura naquele momento. Tem que ser diferente. Eu vejo esses meus meninos aí. A minha oração é assim. Eu vou falar isso agora, mas eu já vou dizendo, eu vou antecipar aqui um negócio. A minha oração com relação aos meus filhos é que Deus os conserve assim como eles são e que me dê cada vez mais sabedoria. Eu fiz uma promessa aos pés do caixão do meu esposo, que eu ia continuar instruindo os meus filhos na casa do Senhor. Quando o Cleiton faleceu, no mesmo dia eu não falei. No dia seguinte eu tranquei os meninos no quarto, preparei um momento, orei, chamei os dois. Caleb tem 9 anos, Celine tem 4. E eu disse a Caleb, depois dele, primeiro eu dei a notícia, eu disse: Caleb, ontem, não hoje, ontem, os médicos chamaram mamãe no hospital e deram a notícia de que papai foi para o céu morar com Jesus. Caleb: mamãe, papai morreu. Aí eu: morreu. Veio um grito dele como eu nunca havia ouvido. Eu tinha deixado 2 toalhinhas, que eu sou a mulher da toalhinha. Deixei 2 toalhinhas, na hora que eu peguei para começar a enxugar as lágrimas, Celine se pôs de joelho na cama, pegou a toalha, começou a enxugar os olhos do irmão, e ele já quase sem fôlego, e eu fiquei entre continuar a conversa e entre socorrer o menino, porque já estava ficando roxo. E eu disse, quando ele foi recuperando, eu disse: meu filho, calma, calma, mamãe tem algo para dizer a você que seu pai mandou, calma, calma, calma. E ele, quando foi recuperando, eu disse: meu filho, 3 coisas papai queria que mamãe lhe dissesse. Primeira, você precisa continuar sendo muito obediente, como você é. Você é diferente das outras crianças, Caleb. Você, Caleb, é um orgulho para a mamãe e era um tremendo orgulho para o seu pai. Segunda coisa, meu filho, não esqueça. Continue sendo muito estudioso como você é. Ele é um orgulho nos estudos. Eu disse: porque mamãe vai tentar, meu filho, dar tudo o que você precisa. Mas só você pode garantir o seu futuro. Estude.
E a terceira, meu filho, mais importante do que as outras duas, é que você precisa continuar sendo um cristão. E ele olhando para mim assim, ele é bem obediente. Aí eu disse, ser cristão, Caleb, é como você é. Você é crente em casa antes de ser na igreja. Você com 9 anos, meu filho, lê um capítulo da Bíblia por dia. E depois de que nós começamos a campanha pelo seu pai, você está lendo 2, porque você está lendo um salmo por dia. Então, meu filho, se algum dia a mamãe fraquejar, lembre a mamãe desse momento. Porque nós precisamos continuar sendo cristãos. E, Caleb, ser crente não é ser crente só em casa. É também congregar. E congregar às vezes é difícil. Mas Jesus dá graça. Amém, mamãe. Aí depois disso eu disse, abraço coletivo. Aí abracei, beijei. Mas foi assim. Estou eu passando um fim de semana na casa do presbítero João da Bênção. E ele levou a Bíblia e eu não vi. Eu fui só para passar uma noite. Então eu não tinha levado Bíblia. A gente sai, passeia. Quando a gente volta, ele é todo disciplinado. Eu não mando não, é dele mesmo. Ele foi, tomou um banho, pegou o iogurte dele, botou na mesa, tomou o iogurte. Aí pegou a Bíblia e foi para a sala, todo mundo conversando besteira, o menino sentou com a Bíblia, abriu e e todo mundo parou, olhou assim. Aí Alex, o presbítero Alex, que é pastor da congregação de Ponta Negra, fez assim uma careta, eu disse, agora tu ensina, que tu é aí do lado, que eu vou dar banho na menina. Aí saí. Os hábitos santos, eles vão adiante. Eu não posso tão somente trazer a minha criança para a igreja. Eu tenho que ensinar o que é ser santo e crente em casa. Ensina o menino o caminho que deve andar. Ensinar para vir para a igreja não é assim. Ensinar o caminho que deva andar. Ele ser santo. Separado. Quando chega em casa com as conversas da escola, eu digo, se meteu, fez isso que o amiguinho fez. Não, mamãe, estou lhe contando. Amém, igreja. Hoje os filhos estão mandando nos pais. E não mostra que os pais são santos. O santo, ele tem firmeza. Tem gente, irmãos, que é assíduo no culto de oração, mas não lê Bíblia, quer movimento. Tem gente, irmãos, que é assíduo no culto de doutrina, mas não ora. Quer saber como é que é um crente? Eu percebo como é um crente na oração. Esse é crente mesmo. Ele sabe o que ele está dizendo para o Senhor. Nas palavras você entende que ele tem relacionamento com Deus. Pastor Adilson nunca me chamaria de marreta de titânio se ele não tivesse comigo nesse processo todo. Não tinha como ser de aparência não, irmãos. Ou você está com Jesus, ou você não está, você despenca. Se a força que está em mim hoje, irmãos, viesse daqui de baixo, eu estava prostrada, vem do alto. Tem gente, irmãos, que é assíduo na EBD, mas não absorve os ensinamentos da palavra de Deus. É lindo ver a igreja lotada, mas é lindo que Deus veja lá de cima crentes santos e cheios do Espírito Santo de Deus. Tem uma pregadora que eu gosto muito, chama Joyce Meyer. Americana, eu acho, né, pastor? Ela disse, você pode passar a vida numa garagem, você nunca vai ser um carro. Você pode passar a vida dentro da igreja, talvez você nunca vá ser um crente, mas se você lê Bíblia, ora, busca Deus, obedecer, você já está se separando e já é santo. Busque mais, queira mais. Daniel, irmãos, decidiu. Daniel se posicionou. Quantas vezes, irmãos, nós na nossa vida não tivemos que dizer assim, não, esse caminho aí vou, não. Negócio é esse, está errado aí, tem coisa errada aí. Chegou uma irmã um dia desse para conversar comigo, separada do esposo, uma filha. Aí falando muito em santidade, e ao mesmo tempo falando tanto em homem que quer um casamento, que eu, mulher, espera no Senhor. Não porque, irmã, assim eu não gosto. Mulher, tu está falando tanto porque tu estás querendo demais. Se aquieta, baixa o facho. Aquilo que é de Deus, Ele manda para a nossa vida. É isso que você quer? Espera no Senhor. Aí já fica num sassaricado.
Já mostra que não tem santidade nenhuma. Irmãos, vigiemos. Daniel decidiu ser santo. Precisamos, irmãos, aprender a dizer não para o pecado. Precisamos dizer sim para Deus. O caminho que nos leva para o céu é um caminho estreito. A porta é estreita. Já está dizendo, não é fácil não. Mas se estivermos no caminho com toda dificuldade, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A minha mãe era crente raimunda. Sabe o que é isso, irmãos? Um pé na igreja, um pé no mundo. Não queria congregar. Ai, eu cheguei naquela igreja, o pastor tem que olhar a gente da cabeça aos pés. Ai, eu não gosto não, porque as mulheres ficam um beijinho. Tudo ela reclamava na igreja. Qualquer igreja que ela fosse, ela tinha que ver os defeitos. Aí quando Deus botou manhinha numa UTI, que botou uma amiga minha, crente, lá da igreja do Santarém, dentro da UTI sem saber que era minha mãe, 5h30 da manhã ela descobre nos grupos. A mãe de Flavinha está no municipal. Quem está aí? As amigas enfermeiras, tudo espalhando. Aí ela já fez uma chamada de vídeo para mim, 5h30 da manhã. Eu já fui arremetida ao dia que eu perdi o Cleito. Eu disse, pronto, quer ver? 5h30 da manhã eu estou sendo acordada por ligação estranha. Quando ela ligou era para eu ver minha mãe, com um capacete de Herbert. Aquele negócio parecia um astronauta. Eu digo, a mãinha na Terra viajou para a Lua. Ô, glória! Eu entendi que era o processo de Deus para a manhinha ser crente de verdade. Sabe o que foi que eu disse lá na igreja, irmãos? Na minha igreja, na igreja de Quintas. Doendo a alma partida, arrasada, pior do que eu estou hoje aqui. Eu disse, se Deus estiver preparando minha mãe para levar ela para a glória, assim seja, que ela não se perca. Sabe por que eu resolvi hoje dizer, Deus me usa? Porque meu irmão está desviado, mas Deus é mais. Ele está naquele quarto trancado, perdendo a respiração. E Deus deve estar lá catucando. Ou vai agora ou racha. Ou vai agora ou tu pode morrer. Ou vai agora ou te liga no Brasil. Se for para Deus fazer... Se for para Deus levar para a glória, que não se perca aqui na terra. Tá fácil dizer isso, irmão, nem um pouco. Eu não tenho pai, eu perdi meu pai assassinado há anos atrás. Eu estou no caminho para Recife, eu morava lá. 25 anos de idade, foi em 2015, não precisa fazer as contas não, eu tenho 41. Estou no caminho, meu irmão liga aqui em Natal. Flávia, estás aonde? Eu disse, pelo amor de Deus, o que foi? Estou aqui em Abreu e Lima, passando pelaquela Assembleia de Deus, bem grande, Abreu e Lima. Mataram um painho. E eu, Jesus. Irmãos, perdeu o homem mais maravilhoso que Deus podia ter me dado. Quando eu digo perdeu, é nessa terra. Eu sei que Ele está no melhor lugar. Eu sei que Ele está onde eu e você almejamos estar. Com 25 dias que eu, meu marido, parte e perder minha mãe, irmãos. E está de pé. É só Jesus. Está pregando aqui, sabendo que meu irmão está lá. Podendo piorar, podendo morrer. Não é fácil não, mas Jesus é bom. É uma escolha. Daniel decidiu. Eu decido, você decide. Mas que decidamos por Deus. Você diz assim, eu tenho um livro que fala sobre isso. No meu lugar, o que é que Jesus faria? Pronto, já está a resposta. No meu lugar, Jesus iria com essa roupa. No meu lugar, Jesus falaria aquilo. No meu lugar, Jesus procederia dessa forma. É se colocar, irmãos, como se Jesus estivesse no seu lugar. E você já vai estar em processo de santificação, sendo santo. É dizer, irmãos, não para as más companhias. Sabia disso? Tem tanto crente se acompanhando de quem não deve. É tão ruim isso. Tem tanto crente, irmãos, nas conversas que não edificam. Tem tanto crente, irmãos, fazendo o que não deve fora do casamento. Tem tanto crente, irmãos,
frequentando o mundo e frequentando a igreja. Entendam frequentar o mundo. É nas coisas que diz respeito ao mundo. Que não faz mal não, besteira. Que é isso? Só um pouquinho. E Jesus de olho. E Jesus dizendo, não é por aí não. Jesus está no controle, Jesus está vendo tudo. Uma coisa que eu acho maravilhosa em Daniel e nos seus amigos, é porque Daniel não fazia as escolhas dele para curto prazo. Era a longo. As escolhas de Daniel, irmãos, era para uma vida inteira. Porque o que você faz hoje, a consequência é para uma vida inteira. Você pode não parar, não pensar, mas todo o nosso agir é para uma vida inteira. O seu comportamento e suas decisões de hoje, irmãos, não serão qualquer coisa, elas decidirão o seu amanhã. Amém? Então escolha Deus, escolha ser santo. Eu dou um destaque em algo. Deus deu sabedoria e inteligência para conhecer todos os aspectos da cultura e da ciência. Deus quer fazer você se destacar, mas seja santo. Deus quer colocar você em lugares altos. Escolha ser santo. Ser santo, irmão, não está dando aleluia, nem glória a Deus dentro da empresa que você trabalha, não. O seu comportamento, muitas vezes sua boca fechada, vai falar por você e mostrar quem é Deus na sua vida. Eu lembro que eu fazia cursinho aqui em Natal, há muitos anos atrás, aí eu não vou dizer mais quanto tempo faz, né? Os irmãos gostam de fazer conta de matemática dentro de igreja. Aí, tinha umas meninas que só falavam besteira, eu agoniada, nova convertida, queria só falar de Jesus. Olha, novo convertido é uma bênção, né, irmã Simone? Eita glória! Isso aqui é marreta. Quero esse chale para mim, viu, irmã? E amados, eu disse, Deus, olha eu nas orações, lá na Missão do Alecrim. Esses bancos eram da Missão do Alecrim, era? Era não, mas parece. Eu passei minha mocidade nesses bancos, nos bancos assim. Aí eu me ajoelhava e dizia, Deus, me dá a oportunidade de falar do Senhor lá dentro, para aquelas ímpias. Olha, ai, oh, Deus grande. Aí Deus começou, aí o noivado de uma acabava. A outra, o carro roubava. E não sei, Deus começou a colocar situações que pareciam ser bobas para os outros, mas para mim era uma oportunidade para falar de Jesus. Deus quer fazer você se destacar, irmãos. Porém, vem algo direto do céu. Daniel tinha o dom de interpretar sonhos, visões, não é para qualquer um não. Acho tão bonito quando a irmã fala em línguas e interpreta. Acho tão bonito quem tem o dom disso, dom daquilo. Procure ser santo, que Deus vai dar o que você merece. Quanto mais você se achegar a Deus, mais Deus se achega a você. Achar bonito, busque. Achar bonito, vá atrás. O versículo 18 diz que chegou o tempo. Chegou o tempo de Deus destacar crente, fiel e santo. Você crê nisso? Ou você quer continuar vivendo a vida que você vive? Ou você quer mais? Irmãos, Deus é maravilhoso. Deus fez na vida de 4 jovens. E Ele quer fazer hoje na sua vida. Ele quer fazer hoje na minha vida. Irmãos, o que é que nós temos rejeitado por amor a Deus? Tem gente que não consegue dizer um não para nada nesta vida, mas para Jesus consegue. Quando o crente às vezes tem um problema, a primeira coisa que quer deixar de lado é a igreja, porque a igreja não vai mais não, é na igreja que você vai ser lapidado e se transformar numa pedra preciosa para o Senhor. O que é, irmãos, que tem de destaque na minha e na sua vida? Você está sendo destacado onde você está pela sua santidade? Temos dado não aos manjares do mundo? Eu sou desconfiada. Quando o negócio é bonito demais, arrumado demais, a gente tem que olhar já e troncho. Opa! Não é por aí não, está bonito demais. O diabo, ele vem pegar de surpresa a crente com o que crente gosta. Se posicione, ore, busque, seja santo para ter discernimento. O que falta na igreja de hoje é discernimento. E discernimento só vem através de vida com Deus e santidade. Qual é a posição que nós temos tido nesta terra?
Vamos nos colocar de pé? Eu quero concluir, irmãos, dizendo: não negocie com Deus. Com Deus não se negocia, com Deus se obedece. Só negocia alguma coisa se for para a glória do Senhor. Mas com Ele diretamente não. Esse negócio de estar barganhando com Deus, Senhor. Eu só vou ser santa se o Senhor me der isso. Eu só vou ser santa se o Senhor me der aquilo. É dizer, independente do Senhor me dar, eu vou continuar sendo santo. Dizendo não para o pecado. Estando na igreja, orando mais, lendo mais a Bíblia. Deixar a novela de lado. Às vezes o WhatsApp de lado. É só medir, irmãos. Eu não estou na sua casa para saber quanto tempo você passa em um WhatsApp, não. Mas Deus está contabilizando. E não estou dizendo que é pecado, viu? Mas é medir, é ponderar. Porque às vezes, irmãos, Deus nos quer mais e mais e mais santos. Eu acho interessante porque lá na frente a gente sabe o que acontece com esses jovens, né? Tem fornalha. Tem cova dos leões. Por que será que os bichinhos escaparam? Porque era bonitinho, inteligente? Era não. Era porque eram santos. Não dá para negociar. Rejeite os manjares do mundo. Rejeite os manjares de Satanás. É hora de crente mudar para ser santo. Eu fico imaginando Deus, que a Bíblia diz que Ele está assentado num alto e sublime trono. Eu fico imaginando Deus olhando para a gente. E achando graça na gente. E sendo feliz com o nosso comportamento. Será, irmãos, que eu e você temos arrancado sorriso dos lábios do Senhor? Ou será que cantamos aqui, vou seguir os passos de Jesus? Está seguindo mesmo? Está levando sua cruz mesmo, irmão? Eu tive um sonho. A gente nunca mais conversou, não foi, mulher? No dia que eu for para tua casa e botar esse chale, a noite vai ser pequena. Eita glória! Eu tive os 2 sonhos iguais, idênticos com minha mãe, e eu entendi que aquilo era processo de purificação. Quando eu entendi que era processo de purificação, eu disse, Jesus vai levar, eu vou lutar. Mas eu estou entendendo que Jesus está dizendo que está preparando, purificando e vai levar. Aí, quando eu acordei, repreendi, chorei, me humilhei na presença do Senhor. Deus me fez sonhar com o Cleito, que eu disse, Senhor, eu nunca sonhei com o Cleito. Me faz sonhar com ele. Se eu passar uma vida sozinha com as lembranças do meu amado, aquele que o Senhor me deu, está tudo bem. Eu prefiro ser uma viúva digna. Levar os meus filhos para a tua presença do que ser mulher sassaricada que é muito feia no meio da igreja. Eu condeno, infelizmente. Aí Deus me deu um sonho, um pôr do sol maravilhoso numa floresta. Aí lá vem Cleiton Cruz, aquele homem maravilhoso que está lá na glória, dando glória. Rindo com pastora Fátima, pastor Nelson, minha mãe. Está tudo lá brincando, irmão, feliz, a gente cheio de dívida para pagar. Eu vou até pedir dinheiro emprestado ao pastor Diego hoje. Deus não mandou à toa. Aí Cleito vai se aproximando de mim, irmão, bem assim, olha. Aquele olhinho estreito dele, que eu dizia, ai Jesus. E eu parada, estatelada. Eu não dizia nada, ele vinha do jeito que eu gostava de vê-lo vestido. Uma calça jeans, uma camisa de mangas compridas brancas com os punhos dobrados. E de óculos, que eu dizia, amor, tu de óculos fica tão sensual. Para mim. E ele vinha na minha direção. E ele pegava na minha mão e nós caminhávamos mais para frente. Estão vendo os coraçãozinhos saindo aqui, né, irmão? É assim mesmo. As lembranças maravilhosas que eu peço para o Senhor não arrancar de mim. E ele me levava bem pertinho do pôr do sol e olhava para mim e dizia, sabe o quê? Olhava dentro dos meus olhos. Aí dizia assim, irmã Simone, amor, tá tudo bem. Onde eu estou, eu não quero voltar. E na sua vida, tudo vai dar certo. Não se preocupe. Mas onde eu estou, eu não quero voltar. Tá tudo bem.
Ele não dizia mais nada, irmão. Parecia que o sonho era longo, mas não era curtinho. Seja santo e vai tudo bem. Escolha Deus. Escolha ser santo. E tudo irá bem em todas as áreas da sua vida, Senhor. Aqui está a tua igreja, buscando santidade, querendo cada dia mais ser santo na tua presença. Neste mundo precisamos nos destacar na santidade. Porque o mundo está podre, o mundo, Deus, só propicia o pecado. Mas nós, os teus filhos, queremos estar na tua presença santos, como tu queres que sejamos, ó Pai. Que esta igreja seja em todo o tempo conduzida à santidade e assim arrancar sorriso dos teus lábios, Senhor. Abençoa o pastor dessa igreja, o pastor Adilson. Honra-o. Honra a sua família, realizando os desejos dos vossos corações. Honra o ministério dessa igreja. Honra cada crente dessa igreja. E aqueles que vieram buscar algo da tua parte, receba à medida que forem santos ao Senhor. Muda, transforma, faz, opera, liberta, cura, porque tu és Deus Todo-Poderoso. Eu os entrego em tuas mãos, te agradecendo pela oportunidade de ter estado nesse púlpito santo, nessa igreja santa. Mais uma vez eu te agradeço, porque o importante é que eu diminua e que o Senhor cresça diante de mim, custe o que custar. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Pastor Adilson, muito obrigada. Deus a todos abençoe.